Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje estamos no culto de 17 de maio, no nosso domingo, culto matutino, celebrando ao Senhor. Hoje vamos estudar Salmo 24 e ao mesmo tempo celebrar ao Senhor por essa grande justificação em Cristo que Ele nos fez. Esse é o motivo da nossa reunião. Cristo nos justificou. Ele nos prepara para seguirmos a sua vontade, fazermos o desejo do coração do Pai através de Jesus. Quero então lhe convidar nesta manhã de domingo a nós invocarmos o nome do Senhor, adorarmos a esse Cristo, Mestre, Senhor de nossas vidas. Quero convidar nosso irmão Selmo, que está conosco, ele vai orar, fazendo uma oração invocatória, pedindo a Deus que nos ajude nesse culto de louvor e adoração. Oremos ao Senhor e glorificamos o santo nome. Oremos. Pai amado, Deus querido, viemos diante da Tua presença, Senhor. Agradecer a Ti pelo propósito que o Senhor nos dá no nosso coração de Te adorar e de Te servir. Louvar e exaltar o Teu santo nome, reconhecendo a Tua grandeza infinita. Dá-nos uma adoração infinita em nossos corações, guardando e meditando na Tua palavra, Senhor. Amém. Fortalece a fé e a comunhão, que cada dia mais possamos Te adorar e bendizer. Tu és o único verdadeiro Deus. Que levantamos nossos corações para que o Rei da Glória entre e glorifique o Teu santo nome, Senhor. Amém. A Ti, ó Deus, seja a honra, a glória e a adoração em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém. 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 Obrigado, irmão Selmo. Meus queridos, louvado seja Deus pelas vidas de vocês, os irmãos da igreja. Quero mandar um abraço forte aí para todas as irmãs anciãs que estão com dificuldades de sair e a dificuldade proveniente desse momento de quarentena. Deus abençoe a todas as nossas irmãs, irmã Glória, irmã Lourdes, irmã Grossa, irmã Maria Soares. Maria Soares, as duas, né? Temos Maria Soares, Maria da Luz Soares, que é a mãe de Marilza, Maria da Luz também, irmã Grossa, lá, que é a mãe de Nilzete. Deus abençoe a todos esses irmãos, nossa irmã Rosa, nossos irmãos Gilson e Maria, todos esses irmãos aí que estão tendo dificuldades, proveniente até a questão também da idade e estão mais em casa. Deus fortaleça a fé de cada um de vocês. Os irmãos que puderem, ligue para esses irmãos, fazendo chamada de vídeo, chamada para encorajá-los, lendo Bíblia com eles, lendo textos sagrados, fazendo oração. Isso é muito importante para o desenvolvimento da fé desses irmãos. Quero também informá-los da nossa leitura bíblica diária. Não esqueçam, no grupo de Zap a gente tem sempre lembrado, e aqui faz jus a gente não deixar de ler diariamente as nossas escrituras, a palavra de Deus. E ao mesmo tempo também a gente tem aquele relógio de oração. A gente tem um informativo após sempre o culto online, que temos 4 horários de oração, mas na verdade a igreja ela tem um horário de 6 até 10 da noite. Tem equipes, irmãos que sempre de horário em horário estão orando, de 6 até as 10 da noite. Intercedam, buscam ao Senhor de forma muito significativa. Quero também encorajá-los a trabalhar os discipulados, né? Não deixe de fortalecer os irmãos através do discipulado, ou ligando, ou também, principalmente, pela chamada de vídeo, até porque fica uma comunicação mais presença, mais direta, tá certo? Vamos fazer a leitura da palavra de hoje. Hoje é o Salmo de número 24 de 1 a 6. Eu quero convidar Marcelo para fazer a leitura desse texto bíblico. E logo após a leitura desse texto bíblico, nós vamos entender a soberania de Deus, cantando, Tu és soberano, pois esse texto nos chama a mostrarmos o quanto Deus é soberano em seu reino. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo
e os que nele habitam. Porque ele a estremeceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Justificados em Cristo, nós exaltamos esse Rei, Rei da Glória, esse texto que nos convida a entender esse Rei soberano, governando sobre tudo e sobre todos. Tu és soberano, apesar da glória que tens, Senhor, tu te importas conosco, tu te importas com o teu povo, com teus filhos pequeninos, e por meio de Cristo o Senhor nos restaurou. Vamos adorá-lo nesse instante agora. Convide toda a sua casa para fazer isso, adorando, cantando Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Obrigado, irmão Selmo, irmão Marcelo. Deus é tremendo, é exaltado acima das nações. E nós vamos orar agora, uma oração de louvor ao nosso Deus eterno. Nosso irmão Marinaldo, ele vai fazer essa oração em Cristo Jesus. A graça e a paz para todos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós estamos aqui te engrandecendo o teu santo nome, Pai, para que o teu nome, Senhor, a sempre, Senhor, vai ser exaltado. Deus, no nome de Cristo, receba toda adoração, toda glorificação, e que nós possamos realmente, Pai, te adorar, porque o Senhor merece, Pai. Toda a honra, toda a glória, toda a majestade só pertence ao Senhor. Amém. E tua igreja está neste momento reunida, Pai Santo, apenas sentir a tua chegue na tua presença real, Pai. Nós somos dependentes do Senhor, Pai. Nós estamos aqui realmente fazendo esse sacrifício para te exaltar, glorificar e saber que o Senhor é Deus.
E não há outro além do Senhor, Pai. Deus, o seu nome é acima de todos os nomes. Amém. E que o teu nome, Pai, possa, Senhor, chegar ao coração de cada pessoa, e as pessoas possam compreender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor que salva, que liberta, que restaura, Pai. É que esta humilde oração que eu te faço no nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Nós vamos continuar adorando a Cristo. Dessa feita, vamos ler a porção da Palavra de Deus. No Salmo 24, na continuação da exposição, estamos às manhãs de domingo, estudando e fazendo as exposições baseadas no livro dos Salmos. Estamos fazendo a primeira exposição no primeiro livro. Nós temos 5 livros no livro de Salmo. De 1 a 41 é o primeiro livro. Nós estamos no capítulo de número 24 do livro dos Salmos. Quero convidar você com sua família a lê-lo agora comigo e permanecer com a Bíblia aberta para entendermos a proposta desse salmo. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira e nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Obrigado, Deus, por tua palavra. Ajude-nos a guardá-la nos nossos corações e a fazer com que possamos encher de louvor e honra ao Rei da Glória, nosso Mestre, Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti seja a honra para sempre, Pai, e ajude que nossos corações estejam cheios do Senhor, da Tua presença, da Tua glória, porque nós nos alegramos em glorificar o Senhor, em ver a Tua glória espalhada sobre toda a terra, e tudo e todos glorificando o Teu nome. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, vamos prosseguir com a proposta da exposição do livro de Salmos, capítulo 24. Dias passados, ou domingo próximo passado, mas também anteriormente, nós desenvolvemos os Salmos 21, e nós vimos que nesse cenário do Salmo 21, o rei e seu povo louvarão ao Senhor que os livrou dos seus inimigos. Temos o cenário do rei Davi, e são Salmos 21, seguindo salmos que o rei Davi mostra como Deus atuou livrando de todos os inimigos e colocando, estabelecendo em Sião, cidade do grande rei, lugar onde Deus tinha de fato já antecipadamente anunciado que ele estabeleceria ali o seu trono, no cenário de Israel, no cenário do povo antigo, no Oriente Médio. Diante disso, a gente viu no último domingo passado o Salmo de número 23. E o Salmo 23, percebemos que o Senhor supre, protege e honra para sempre o rei que nele confia. Uma ideia clara do repouso de Deus, a gente viu com 3 figuras. A primeira figura, a figura do pastor, Deus levando Davi
a um lugar de repouso, um lugar de descanso. E como assim um pastor, na figura ilustrativa, um pastor faz com o seu rebanho. E Deus é aquele que, como tinha prometido, levou Israel ao lugar de repouso, com o servo dele Josué. Depois levou também Davi ao lugar de repouso, livrando-os de todos os seus inimigos, de todos os perigos. Isso aludia diretamente a Cristo, mostrando que em Cristo nós estamos também já no descanso de Deus. A partir do momento que nós recebemos Cristo como nosso Salvador, Ele nos leva ao repouso de Deus, à tranquilidade de Deus. E essa é a garantia para todos aqueles que invocam o seu nome. Portanto, vimos que Ele faz um convite à luz da nova aliança. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e acharei descanso, repouso para a vossa alma. É a ideia clara do Éden, onde Adão estava no repouso, no descanso de Deus, mas também a ideia clara lá da carta aos Hebreus, que mostra do livro aos Hebreus a ideia onde nós entraremos no repouso definitivo de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que o Pai o fez descansar de todos os seus trabalhos, de todos os seus inimigos, de todas as labutas concernente ao que Ele enfrentou para nos salvar e para nos redimir. Por isso hoje, o Salmo 24, ele está nesse cenário, e é um cenário exatamente do rei Davi também. Qual a grande ideia desse Salmo? Nós vamos já anunciar a grande ideia do Salmo 24. O Rei da Glória e Soberano Criador nos justifica para entrarmos em sua presença. Anote isso. O Rei da Glória e Soberano Criador nos justifica para entrarmos em sua presença. Nós temos 3 estrofes nesse salmo. E ele vai cantar ao Rei da Glória, e ele vai mostrar como esse Rei da Glória de fato entrou no seu lugar santo, foi entronizado no seu lugar santo. São 3 estrofes, do verso 1 até o verso 2, a primeira estrofe, a primeira canção, a primeira parte da música. Segunda estrofe, Salmos, é canção litúrgica durante todo o período do povo de Israel. E a segunda estrofe, então, desse Salmo 24 vai do 3 a 6, mas a terceira e última estrofe, ele vai de 7 a 10. Vamos entender, então, cada uma dessas estrofes, firmando a grande ideia, o resumo de todo o Salmo, que diz que o Rei da Glória e Soberano Criador nos justifica para entrarmos em sua presença. Vamos entender como isso funciona cantando ou apresentando a primeira estrofe dessa canção. Qual é a primeira estrofe dessa canção? Verso 1 e 2, ou os versos 1 a 2, diz que o Senhor reina sobre o mundo, porque Ele o criou. Presta atenção nisso, os versos 1 e 2. A primeira estrofe dessa canção vai dizer que Deus reina sobre o mundo, porque Ele criou. Aí estamos, os versos de número 1 e 2. É a grande ideia desse texto. O Senhor reina sobre o mundo, porque Ele o criou. Como a gente pode entender esse princípio? O Senhor reinando sobre o mundo, porque Ele criou. Está bem claro? E como nós temos poesia hebraica, a poesia hebraica ela trabalha muito com uma rima, não uma rima semelhante à que nós estamos acostumados no nosso cordel, mas uma rima de significados. Por isso que o primeiro versículo, ele mostra que ao Senhor pertence o mundo e tudo que nele há. E a gente vai entender um pouco como esse salmo, no verso 1, vai mostrar Deus reinando sobre o mundo, porque Ele criou. Primeiro, Ele mostra Deus criando o mundo e tudo que nele existe. O mundo pertence ao Senhor, o mundo foi criado pelo Senhor. Por isso que o verso 1 diz, o Senhor pertence à terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Ele traz uma rima clara, terra e mundo. Tanto terra e mundo têm a ideia do mesmo significado. A terra pertence ao Senhor e tudo que há nela. O mundo e os que nele habitam. Então, ele está dizendo com clareza que Deus é criador do mundo. Agora,
Como isso tem importância e por que isso tem importância? A gente vai verificar que o versículo de número 2 vai dizer também que ele foi quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as correntes. Aqui ele está trazendo uma ideia de Gênesis capítulo 1, na verdade de 9 a 10, onde Deus criou a céu, terra, mares, e também o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. E é a ideia de que Deus está não só criando tudo, mas também está governando. E a ideia de reino, como termina o capítulo dos Salmos, mostrando que o Rei da Glória está entrando no seu lugar. Ele está mostrando agora que Deus também, no verso 1, no verso 2, é Ele quem cria tudo e é Ele quem reina sobre tudo. E a ideia de reina, a ideia de governar, a Ele pertence e a Ele também o comando e a direção. Por isso que a palavra Yahvé, a palavra Senhor, nas nossas versões, trazem exatamente a ideia de comando, a ideia de pertencer, mas a ideia também de governo, de reino sobre todas essas coisas criadas. Por que isso era importante no cenário, e Davi está trazendo isso de uma maneira muito significativa, no cenário de Israel, no Oriente Médio. A palavra hebraica aqui para exatamente reinar, governar, ela aparece 2.523 vezes no Antigo Testamento. E das 2.523 vezes, 67 vezes aparece no livro de Salmos. E essa ideia de reinar é uma ideia muito importante agora para o processo do entendimento de Deus criando e ao mesmo tempo governando sobre tudo. No Oriente Médio, principalmente também no Egito, num cenário onde o povo de Israel estava estabelecido naquele contexto, tanto nos dias de Davi, quanto no cenário anterior aos dias de Davi, há cenários semelhantes aos dias de Moisés, cenários semelhantes aos dias de Josué, cenários semelhantes aos dias de Abraão, Isaac e Jacó, os dias de José no Egito. Então, a importância de mostrar Deus como um rei, criando o universo, é muito clara no sentido lá da Mesopotâmia, no Antigo Oriente. Das 67 vezes que aparece no livro de Salmos, 23 vezes a palavra reinar ou governar, na ideia de governar, 23 vezes se refere ao Senhor como rei. E quando se refere ao Senhor como rei, a ideia está exatamente de mostrar a sua majestade. Nos Salmos, a gente vai verificar várias vezes a ideia de o Senhor reinando. Nós temos o Salmo 47, o Salmo 48, e mostrando o seu reino, a sua majestade, no seu domínio sobre a criação. Se você, por exemplo, analisar lá no Salmo de número 103, versículo de número 10 a 9, 47, versículo 2, 47, versículo 7, versículo 8, ele é louvado e adorado, e principalmente no 148, ele é louvado e adorado por tudo que ele cria. Então veja que vai diferenciar da ideia que existia no cenário da Mesopotâmia. Presta atenção, porque Davi vai trazer a ideia de Deus dominando, criando e dominando, que é a ideia de reinando sobre o mundo e reinando sobre tudo que no mundo existe, sobre tudo que no mundo há, exatamente porque nos deuses do Oriente Médio existia uma ideia de que esses deuses, eles eram seres da própria natureza, como existia no Egito e também no Oriente Médio, o Deus Sol, o Deus Lua. E esses deuses, eles eram deuses que saíam da própria natureza. No cenário aqui, Davi vai mostrar que Deus não é a natureza. Deus, embora seja um Senhor que está contido em todos os seres criados, existe a presença dele em todos os seres criados, inclusive no ser humano, inclusive no homem, mas Deus, ele está acima dos seres criados e ele é criador de tudo. Se você analisar no cenário do Egito, isso era diferenciado, porque
as pessoas adoravam o sol, as pessoas adoravam os astros, inclusive lá quando Deus atua no Egito, e nas pragas, cada uma daquelas pragas representava um Deus, e sobre todos esses deuses o Senhor atuou, o Senhor governou, reinou. E principalmente quando chega no aspecto final, no capítulo 15 do livro de Êxodo, quando Deus reina e leva Israel e coloca Israel a pés enxutos lá na travessia, depois da travessia do Mar Vermelho, mostrando o governo e o reino de Deus. Se você analisar comigo, é isso que está lá em Êxodo, capítulo de número 15. Abra comigo o texto bíblico, lá no capítulo 15 do livro de Êxodo, o versículo 16 a versículo 17, ou 15 a 18, vamos entender melhor isso. Veja que aqui é o cântico de Moisés, quando o Senhor os livrou lá de todo o perigo, de todo o império, o comando do Egito. Veja do versículo de número 16, ou do versículo 15, veja comigo. Então os chefes de Edom ficaram pasmos, dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor, derreteu-se todos os habitantes de Canaã, isso porque ouviram falar a forma como Deus moveu a natureza, moveu inclusive os deuses do Egito, e atuou sobre todos eles por meio do seu poder e da sua grandeza. Verso 16. Medo e pavor caíram sobre eles, e pela grandeza do teu braço endureceram como pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse esse povo, porque adquiriste. Ó Senhor, verso 17, tu que conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que pertenceste que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor, o Senhor reina eterna e perpetuamente. Mostrando a ideia do governo de Deus atuando sobre a natureza e atuando sobre as nações para conduzir o seu povo de maneira clara. Portanto, e a gente vai verificar que o Senhor, em contraste com os deuses do cenário do Oriente Médio, inclusive do Egito, o Senhor, ainda que imanente, ele esteja contido na natureza de um ser, era anterior e superior à criação. Deus não é, como o panteísmo até diz, e para os panteístas, Deus não existe, Deus é a própria natureza. No nosso cenário, e a Bíblia faz questão de mostrar que Deus não é a natureza, Deus criou a natureza, inclusive não só criou, mas está acima dela. Quando nós lemos o Salmo de número 93, nós encontramos isso com clareza, tanto o 93, quanto o 92, quanto o Salmo 148, mostra Deus reinando, governando sobre todo o ser criado. Eu quero ler o Salmo 93 para você ter um entendimento bem lógico e claro, específico da palavra do Senhor. Quando você vai para o Salmo 93, é isso que você encontra. Abra comigo, por favor, e a gente vai entender essa ideia de Deus reinando e governando. 93, veja o que aqui diz. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. Teu trono está afirmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Ou seja, Deus existe antes de todas as coisas criadas. Por isso a ideia de que Deus não é coisa criada, mas Deus é um ser eterno, antes das coisas. Por isso ele cria e ele está sobre todas as coisas. Veja o verso 3. Os rios levantaram ao Senhor, os rios levantaram o seu ruído, os seus rios levantaram o seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído das águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Mostrando a superioridade de Deus, o comando de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. Então temos aqui a seguinte ideia: o senhorio de Deus no mundo, o reinado de Deus estende-se a todos, até mesmo aqueles que não reconhecem o seu poder. Deus, criando o mundo,
é uma ideia clara do seu governo, de seu comando. Deus, colocando tudo debaixo da sua autoridade, é uma ideia clara do seu comando, de seu governo. Portanto, o Senhor reina sobre o mundo porque Ele o criou. É uma ideia clara, do mesmo princípio que vamos verificar daqui a pouco, nos versos 7 até o verso de número 10. E como isso pode ser entendido nos nossos dias? Como a gente pode verificar isso de forma clara, aplicando às nossas vidas? Podemos ver isto no momento em que Deus apresenta Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de João, a gente vai entender Jesus Cristo apresentando como o Verbo encarnado. E lá no primeiro versículo ele vai dizer: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez. O que é que nós entendemos aqui? Que agora essa ideia de Deus governando e reinando no seu Monte Santo, no cenário lá de Davi, porque esse cenário é o cenário exatamente do momento em que a arca de Deus entra na cidade de Jerusalém, quando Davi tinha descansado de todos os seus inimigos, e então ele sobe com a arca numa procissão, cantando e louvando, adorando ao Senhor, e nesse momento ele faz questão de mostrar que quem está entrando em Jerusalém, a arca, que era a presença de Deus, a glória de Deus, ele mostra com clareza que Deus está reinando por meio da sua criação e do seu comando. Jesus Cristo, ele está agora também no Evangelho de João, reinando sobre todas as coisas. Inclusive a Bíblia diz: nada do que foi feito sem ele se fez. Isso aqui mostra o princípio do governo e da soberania de Cristo sobre o mundo criado, sobre todas as coisas. Ele está lá no início, criando com Deus, governando sobre todas as coisas. Jesus tem um momento lá no Evangelho de Marcos, quando ele está com os discípulos no mar da Galileia, e de repente vem uma grande tempestade no mar da Galileia, ou no lago da Galileia, e os discípulos então em apuros, de repente uma pergunta vem à tona no verso 41 de Marcos 5, e Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma o mar, acalma o lago da Galileia, agitado no contexto da tempestade, e os discípulos perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Aqui perfigurando a ideia de Jesus reinando sobre o ser criado, terra, mar, água, tudo que Deus tinha criado, o governo dele agora é absoluto, o reino dele é absoluto. Então, a ideia clara é o seguinte: o Senhor reina sobre o mundo porque ele criou. Diante do entendimento que Deus reina sobre o mundo porque ele criou, o que é que os seus seguidores, no cenário de Davi, quando ele entra com a arca lá em Jerusalém, na cidade de Sião, nos chama a fazer nesta manhã? Primeira verdade, querido, é que a gente precisa se render, como todos os seres criados, aos pés de Cristo como filhos e filhas de Deus. E é interessante que como podemos entender essa ideia do senhorio de Cristo em nossas vidas, nos submetendo a Ele. Não há outra forma de a gente ser seguidor do Senhor e reconhecendo o seu senhorio sem a gente se submeter a Ele. Às vezes a gente acha que ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, é possível fazer isso sem a gente se submeter e se reconhecer o seu governo, o seu reino, o seu comando. É impossível. É necessário que nós possamos prostrar-nos diante dele, porque o que nos cabe fazer é face ao reconhecimento de que Deus em Cristo, ele é o nosso Senhor. Submissão. Esse aspecto, talvez na segunda estrofe, estas palavras também preparam exatamente para a questão da canção de 3-6, que aí cabe: se Deus é Senhor de tudo, quem pode entrar em sua presença? E aí então a gente vai para a segunda estrofe da canção. Se Deus é Senhor de tudo, se Ele reina e todas as nações tremem diante dEle, inclusive agora no cenário da entrada da arca em Jerusalém, depois que Davi leva lá de Criate
de Criate Jearim, ele leva a arca e depois da vitória sobre todos os seus inimigos, inclusive no cenário agora de Saul, ele sobe para o monte. Deus é que é levado a arca, por isso que Deus, reinando e governando, agora está entrando na cidade, por meio da arca que simbolizava a presença do Senhor. Então, quem subirá? Quem pode entrar na presença de Deus? Vamos verificar agora a segunda estrofe, e a segunda estrofe de 3 a 7 traz a seguinte grande ideia: Deus abençoa os cidadãos de seu reino para adorá-lo no lugar santo. Deus abençoa os cidadãos do seu reino para adorá-lo no lugar santo. Vamos entender isto, porque agora há uma pergunta na canção do verso 3 e que vai ser respondida até o verso 6. Veja qual é a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Diante da grandeza de Deus, diante desse Senhor que criou tudo e reina sobre terra, mar, todas as coisas, todos os deuses, quem poderá adentrar na presença do Senhor, no seu lugar santo? Quem poderá? Talvez essa pergunta esteja claramente entendida no cenário de Davi, quando ele está levando a arca do Senhor, lá de Criate Jearim, para a casa de Davi, em Sião, e a arca simbolizava de fato a presença de Deus, o rei da glória. E o rei da glória, ele é rei da glória porque ele criou todas as coisas. Mas esse rei da glória agora, ele está sendo colocado no seu santo lugar, lá no local onde Deus tinha estabelecido para que ele pudesse assim reinar e levar o seu povo com ele. E isso está acontecendo lá no cenário de 1 Crônicas 13, de 1 a 14, onde a arca do Senhor é levada e Davi fez uma tenda. E lá nessa tenda ele colocou Deus. A tenda no cenário ali simbolizava a ideia do templo, porque é onde a arca de Deus estava. Era Deus quem guiava como rei o seu povo. E a gente há de convir que Deus é rei do seu povo, à luz do livro de 1 Samuel. Quando Samuel é requisitado pelo povo para pedir a Deus que colocasse como as nações pagãs um rei sobre eles. E Samuel não gostou da ideia, porque quem era o rei? Era Deus. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, de 1 a 10, a gente encontra essa ideia clara de que Deus é o rei de Israel. E ele agora está entrando no seu templo. Davi fez uma tenda lá em Sião, e a arca que agora estava lá em Criate Jearim, na casa de Obed-edom, abençoando, porque no processo de levar a arca, um camarada chamado Uzá, ele vai conduzir a arca, e ele conduz a arca juntamente com Davi da forma equivocada. Ele tropeça, os bois tropeçam, e ele tenta segurar a arca que ia cair. Quando ele vai tocar, ele morre. E parece que agora Davi, assustado, segundo o livro de 2 Samuel, capítulo 6, ele deixa a arca lá na casa de Obed-edom, na cidade de Criate Jearim, e ele agora, depois percebendo, 3 meses após, percebendo que Deus tinha abençoado aquela comunidade e aquela casa, ele resolve pegar a arca do Senhor e levar para Jerusalém, para Sião, a cidade do grande rei. E quando a arca vai com a procissão de Israel, com todo o povo de Israel, Davi dança, inclusive Mical fica escandalizada pela forma como Davi alegremente celebra e glorifica o Senhor. Mas é porque o grande rei, a arca da aliança, que é a presença do rei, do Senhor Deus, soberano sobre o universo, estava adentrando agora lá no templo, na tenda feita por Davi, que depois, inclusive, ele vai desejar fazer uma casa para Deus, depois que ele constrói o seu próprio palácio. E Deus diz que ele não faria isso, quem faria isso era o seu filho Salomão. Mas Davi então faz uma tenda, e faz uma festa, uma procissão, e conduz a arca do grande rei, ou a presença do rei, o rei, entrando lá na grande cidade, à luz de 2 Samuel 6, 3 a 12. E aí a gente vai verificar uma coisa fantástica. A pergunta cabe o seguinte: quem poderá
entrar na presença desse Deus, diante de quem é fulminado um camarada que vai levar a arca, e porque levou a arca da forma errada, não como Moisés tinha orientado, conforme o livro de 1 Crônicas, capítulo 15, o capítulo 16, ele mostra lá qual seria a forma. Depois Davi então vai fazer da forma certa, e vai levar a arca até a cidade. Mas quem pode entrar na presença de Deus? Por isso que vem agora a resposta nos versículos 4, nos versículos 5 e também no 6. Quem pode? A pergunta no 3. E no versículo 4 diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano, esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Nós temos um cenário que mostra a dificuldade na condução da arca, e por causa disso Uzá foi completamente fulminado, foi morto. Não é qualquer pessoa no cenário mesmo da aliança antiga de Israel que poderia entrar na presença de Deus, ou poderia conduzir a arca de Deus, que era a presença de Deus, a presença do grande rei, a presença do soberano do universo. E então, não só a ideia de chegar à presença no contexto da antiga aliança, mas também conduzir a arca, que é símbolo da glória de Deus, da presença de Deus no meio do povo de Israel. Não era de qualquer forma, não se podia também oferecer sacrifício de qualquer forma. Vemos o caso lá de Levítico 10, 1 a 3, quando Nadab e Abiú, eles vão oferecer um fogo, um sacrifício estranho à presença de Deus. Eram os filhos de Arão, e Deus então os fulmina, porque eles não fizeram da maneira correta. Talvez isso esteja também na cabeça de Davi. Quem então poderá entrar na presença do Senhor? Termina o verso 6 dando uma dica muito clara. Diz: assim é a geração dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Primeiro ele mostra da ideia de uma vida íntegra, de um homem limpo. Isso está lá também no Salmo de número 15. De coração limpo, de mãos puras, que não jura enganosamente, à luz do Salmo também de número 15. Mas ele está falando de um homem que se auto-justifica, de uma pessoa que faz o seu próprio sacrifício diante de Yahvé, diante de Deus, para se tornar uma pessoa justa, íntegra. Não. O que está aqui claro, e à luz do verso de número 6, é que só quem tinha uma aliança. Por isso que ele vai dizer no verso 6, assim é a geração dos que o buscam na tua presença, ó Deus de Jacó. Por que invocar a ideia do Deus de Jacó? Lembre-se que Jacó é um dos patriarcas com quem Deus tinha feito uma aliança por meio de Abraão. E lá em Gênesis, no capítulo de número 17, de 9 a 4, Deus tinha feito aliança com Abraão, e um dos princípios da aliança era a circuncisão. Só poderia, de fato, pertencer à comunidade, aos cidadãos, ser um cidadão do reino de Deus, pertencer ao povo de Deus, aqueles que, de fato, fizessem o sinal da aliança. Então, no contexto de Isaac, de Jacó aqui, é exatamente essa ideia de Davi estar pontuando que apenas aquele ou aqueles que tivessem feito a aliança com Deus, à luz do compromisso que tinham lá com Abraão e que foi estendida a Jacó. E você sabe que termina o livro de Gênesis, Jacó abençoando seus filhos, que são os israelitas, após a morte dele, ou antes da morte dele, para que o povo, quando dali saísse, pudesse entender que eles estavam debaixo da graça do Deus que o abençoou em Abraão, em Isaac e em Jacó. Então, quem poderá fazer parte? Quem poderá entrar nesse lugar onde a arca de Deus estava sendo colocada, onde o rei, o Deus Todo-Poderoso, Criador e reina sobre o universo, estava sendo entronizado? Ele tinha saído de Criate Jearim, e ele tinha sido levado agora, a arca, que é a presença de Deus, sido levado lá para a cidade de Jerusalém, de Sião, à luz de 1 Crônicas 1 a 14, 13, de 1 a 14. E o rei está entrando, o rei da glória está entrando, está sendo colocado na tenda que Davi fez lá
no cenário de Sião. Quem poderá então entrar na presença desse Deus? Apenas aqueles que por ele foi justificado e que estava com a aliança estabelecida por meio da bênção de Deus através de Jacó. Anteriormente, Abraão e Isaac, e finalmente lá no cenário de Jacó, no livro de Gênesis. Portanto, aqui a gente tem que os cidadãos do seu reino espiritual são por Deus justificados. E é interessante que Deus abençoe os cidadãos do seu reino para adorá-lo no santo lugar. E aí você pode perguntar, o que é que isso tem a ver conosco, pastor? O que é que essa ideia de quem pode entrar num lugar para adorar esse Deus, ou entrar na presença de Deus, que era no local onde estava a arca do Senhor, que era a ideia do trono de Deus, a presença de Deus, o Deus glorificado ali, agora entre o seu povo. Qual a ideia para os nossos dias? Como a gente pode entender isto? Meus queridos, é a ideia clara. Só por meio de Jesus Cristo é que eu e você podemos ser justificados. Só por meio de Cristo nós temos acessibilidade ao lugar santo, à presença de Deus. A acessibilidade dos cidadãos do reino de Deus é apenas por intermédio de Jesus. Isso me faz lembrar o cenário do Salmo 1. Se você for para o Salmo 1, lá no contexto do homem bem-aventurado, volta um pouquinho comigo. A pergunta que está lá no Salmo 1, a ideia que está lá no Salmo 1, nos versos 5 e 6, por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Ou seja, quem poderá entrar na presença de Deus? No contexto lá da arca, quem poderá entrar no lugar santo, que era exatamente o local onde Deus está estabelecido por meio da sua arca? Quem poderá? Apenas os justos podem adentrar na assembleia. E aí o verso 6 do Salmo 1 diz, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Apenas aqueles que foram justificados no cenário da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e agora apenas aqueles que foram e são justificados através da pessoa de Jesus Cristo. Então, quem poderá entrar na presença de Deus? Apenas aqueles que têm uma aliança com Deus através de Jesus. Não há como a gente ter acesso a Deus. Nos dias de hoje, a Igreja Batista Nova Aliança não pode entrar na presença de Deus, não poderá ir até Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Toda adoração a Deus, todo culto a Deus, só por intermédio do sacrifício de Jesus que nos justifica. Por meio de Jesus, a Bíblia diz que Deus nos abençoou, lá em Efésios 1:3. Em Efésios 1:3 diz assim, é um louvor a Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos materiais, bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Não há como agora nós termos acessibilidade a Deus, a não ser por meio do sacrifício de Jesus. Por isso tem umas verdades claras aqui. Quando a pergunta do salmista no cenário de Davi, que era o homem, o rei de Deus, que também estava sendo conduzido até a cidade do grande rei, a pergunta é, quem poderá adorar o Senhor? Quem poderá prestar culto a Ele? Apenas aqueles que têm uma aliança por meio de Jesus Cristo, não há uma outra forma. E eu quero então lhe convidar nesta manhã a entender com clareza que, embora muitas pessoas digam que têm acessibilidade a Deus, a não ser por meio de Cristo, a Bíblia vai dizer que não. Na carta de 1 Timóteo, parece-me que no capítulo 2, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só há um meio de a gente ser salvo e entrar na presença de Deus. Isso, na prática, nos traz também alguns aspectos muito interessantes. Quais são, pastor? Primeiro, o que é adoração? Adoração é tudo que nós fazemos a Deus através de Jesus Cristo. A segunda pergunta, e o que não é adoração? É tudo que a gente faz para Deus, sem
acesso por meio de Jesus Cristo. Às vezes a gente tem uma noção de que cantar ou fazer qualquer coisa num culto, isso vai agradar a Deus. Mas deixe-me te dizer, sem a presença, sem o intermediador que é Cristo, nós não conseguimos entrar, nós não conseguimos adorar, nós não conseguimos prestar cultos, nós não conseguimos viver plenamente a presença de Deus. Porque a Bíblia diz, inclusive no Evangelho de João, que Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade, Jesus ele é a vida, e ninguém vem ou ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. Quem poderá entrar na presença desse Deus soberano que cria céus, terra e mar? Todos aqueles que por meio de Jesus Cristo colocou a sua fé, colocou a sua esperança, colocou o seu coração. Portanto, na manhã de hoje eu quero lhe convidar a você ter confiança plena de que por meio de Cristo é possível adentrar-se na presença de Deus. E quando Cristo voltar, isso será ainda bem mais prático na nossa entrada permanente na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, num dia em que o Rei voltará e governará de forma universal o mundo, toda a terra, apresentando seu estado de glória e de triunfo. Terceira e última estrofe, versículo de número 10 a versículo 7 a versículo 10. O Rei da Glória, poderoso, deve ser recebido por seus seguidores gloriosamente. Veja que agora, ele vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Ele faz a pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Esse momento é exatamente o momento quando Davi, ele entra dançando com a Arca da Aliança, lá na cidade do grande rei. E a ideia clara, segundo a tradução mais atualizada aqui para a gente, diz: abram bem os portões, abra os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Ele está dizendo, é Deus. E Deus que é forte nas batalhas. Deus tinha acabado de dar vitória a Davi. Deus tinha acabado de trazer Davi uma vitória fantástica sobre Saul, inimigo que tentou matá-lo. Inclusive questionada por Mical, porque Mical, esposa dele, é filha de Saul, porque ele estava dançando, e para ela ele estava se exibindo, mas ele disse: eu estou dançando e alegremente na presença e adorando o meu Deus, que me deu vitória sobre o teu pai. Lá no capítulo 6 de 2 Samuel, está bem claro isso. Já no finalzinho dos versículos, talvez 13, 14, ou 3 a 12, e nós encontramos essa entrada triunfal da Arca da Aliança, que é o próprio Deus na presença do seu povo e aclamado naquela grande procissão. E aí nós temos uma coisa fantástica nesse cenário. Os portões da cidade parecem aqui estar frouxos, as portas parecem estar soltas e tudo isso, mas deve erguer para o Rei da Glória. Ele está chegando, aquele que pode entrar no seu lugar santo. À medida que ele se aproxima, as portas se levantam para honrar a sua entrada. Ou seja, na medida em que a Arca da Aliança está entrando lá em Jerusalém, na cidade do grande rei, em Sião, toda a procissão está aclamando e adorando ao Rei, adorando a Deus, a presença do próprio Deus no meio do seu povo. O que é fantástico é que aqui é um chamamento, é uma exortação para recebê-lo, é uma proposta de exortação para aclamar o Rei, a Arca da Aliança que está chegando. E Davi faz isso porque ele triunfou sobre os seus inimigos e foi Deus que lhe deu toda a vitória. Então o Rei da Glória, poderoso, deve ser recebido por seus seguidores gloriosamente. Então o Rei da Glória e soberano Criador nos justifica para entrarmos em sua presença, e entrarmos em sua presença com louvor, com graça. E a forma clara hoje é por meio de Cristo. Olhe,
esse princípio da última estrofe de 7 a 10 me faz lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso está lá em Marcos, capítulo 7, Mateus 21, de 1 a 11, e Marcos, capítulo 11, de 7 a 11. Quando Jesus entra de uma maneira triunfal em Jerusalém, as pessoas colocam suas folhas, e Jesus entra, e ele é aclamado, e ele é dito sobre ele: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana, hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós temos duas formas de entender esse princípio de a Arca da Aliança, que era Deus entrando na cidade de Sião, por meio da celebração do rei Davi e todo o povo, na pessoa de Cristo. É quando Cristo é aclamado entrando triunfalmente em Jerusalém na sua primeira vinda. Mas quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 19, Jesus, ele vence todos os inimigos e agora também está sendo aclamado, ele está entrando de forma gloriosa, e o Rei da Glória está vindo lá dos céus, triunfou e glorificado foi pelo Pai, e agora está também atuando e vencendo todos os seus inimigos e sendo recebido pela noiva, a igreja dele, a igreja remida pelo seu sangue. E aí então, nesse contexto, vale a pergunta, nesse cenário lá do juízo supremo, do juízo final: quem poderá contemplar o Rei da Glória? O Senhor Jesus. Quem poderá aclamar esse Rei da Glória? Eu queria dizer para você nessa manhã, querido, apenas aqueles que foram remidos e lavados pelo seu sangue. Só aqueles que foram chamados pelo Senhor, remido em Cristo Jesus, e agora vão participar das bodas do Cordeiro, da presença do Senhor. Talvez então a pergunta da primeira estrofe no verso 3 precisa ser feita agora: quem poderá estar na Assembleia dos Justos? Quem poderá contemplar o Senhor? Ou quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará na Assembleia naquele dia, na vinda triunfal, na entrada do grande Rei, na vinda do Rei da Glória? Quem poderá? Todos aqueles que foram remidos, que foram lavados, que foram abençoados, justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso nos conforta, porque não importa o que nós passamos, o que nós enfrentamos, naquele grande dia, encontraremos com o Rei da Glória e estaremos com vestes limpas, estaremos com vidas purificadas, estaremos com corações íntegros e poderemos entrar na presença dele. A pergunta então: quem é este Rei? Este Rei é Jesus, o glorioso Senhor, que agora virá e será aclamado pela sua noiva, a igreja dele, naquele dia, triunfalmente, à luz do livro de Apocalipse. Assim nos ensina. Como então podemos entender isso de maneira clara? O Rei da Glória e soberano Criador nos justifica para entrarmos em sua presença. Queria deixar aqui duas coisas marcantes para mim e para você. Nossa justificação para entrarmos na presença de Deus e morarmos nos céus com Ele, por meio de Cristo, é a única forma de assim nós termos. Ninguém por si só tem poder e nem autoridade de ser justificado. Só por meio da aliança, através de Jesus Cristo, a gente consegue ir até a presença dele. E quem faz isso não é o meu mérito, nem o seu mérito. Por isso que a Bíblia vai dizer na carta aos Efésios, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Portanto, eu queria convidar a você nesta manhã, que ainda não entendeu o princípio da justificação, para entrar na presença de Deus, para ir morar eternamente nos céus, para contemplar e estar na Assembleia dos Justos, só por intermédio da remissão, da purificação do sangue de Cristo sobre nossas vidas, por uma vez que nós herdamos a nossa natureza pecaminosa por meio de nossos pais, Adão e Eva. Mas Cristo é o último Adão. Ele é a única forma de a gente entrar na presença de Deus e adorá-lo e contemplá-lo. A segunda proposta: você como súdito, nós como súditos
do reino de Deus, devemos estar preparados para aquele grande dia, na entrada triunfal de Jesus. E nós, como noiva do Cordeiro, podemos aclamá-lo e adorá-lo. Enquanto esse dia não chega, nós podemos dizer que Ele é o Rei da Glória, nos cultos online, ou, se Deus permitir, quando voltarmos aos cultos presenciais, a gente também adorá-lo com coração sincero, purificado, restaurado em Cristo Jesus. Nós vamos cantar Jesus, Ele é o Rei da Glória. Essa canção de Daniel Souza, mas muito fantástica, à luz também do que diz esse princípio do Salmo 24. Vamos cantar com Selmo e Marcelo. Foi dado no céu e na terra, todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Naquele dia, quando Ele chegar, nós vamos aclamá-lo, dizendo: Ele é o Rei da Glória, a noiva do Cordeiro. Louvemos a Deus porque nós, remidos e lavados, poderemos entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. E Deus seja louvado por isso. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela o teu triunfo, o teu governo, o teu reino sobre nós. E temos consciência que através de Cristo, agora nós podemos entrar na tua presença e adorar.
E reconhecemos o teu senhorio sobre tudo e todos, inclusive o teu senhorio em nossos corações. Reine dentro de nós, Deus. Reine sobre nós. Dirija dia a dia nossas vidas, porque o teu governo, o teu comando nos é prazeroso. A ti seja a honra para todos sempre, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei da glória, em Cristo, eternamente, Pai. Nós te adoramos e Cristo, nós também te adoramos pelo século dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe. Até, se Deus permitir, hoje à noite estamos com o texto de uma das cartas do livro de Apocalipse. Um forte abraço no coração dos amados.